Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Jesus. Ele exaltado, Ele é exaltado, Ele exaltado, Ele é exaltado, Ele exaltado, Ele é exaltado, Ele exaltado, Ele é exaltado. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento
por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, Jesus. Nada mais. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, Jesus. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, já viu que muitas vezes nós temos dificuldade de louvar o Senhor? Tantas coisas o Senhor tem feito por nós, né? O Senhor já deu o Filho dele para morrer por nós, irmão. Você já parou para pensar no amor do Senhor pela sua vida? De onde o Senhor te tirou? É porque a gente às vezes esquece, né? Se você for olhar de onde Deus te tirou, o que Deus tem feito na sua vida.
se a gente fosse pensar nisso, a gente louvava o Senhor o dia todo. Ele é digno de toda adoração, irmão. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra só nos fala que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles louvavam o Senhor mesmo depois de serem açoitados, irmãos. Aí as pessoas falam assim, porque o louvor liberta. Não é o louvor que liberta, irmão. O louvor, ele atrai a presença do Senhor e a presença do Senhor liberta. Você pode ter certeza que o inimigo quer calar os seus lábios, não quer que você adore o Senhor. Mas vamos adorar o Senhor, não deixa o diabo calar a sua boca. Louva o Senhor, irmão. Louva o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Aleluia, Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei,
adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia. Deus tem nos dado a oportunidade de glorificarmos, exaltarmos o nome dEle, amém? Deus tem nos dado a oportunidade de podermos estar na presença dEle para o adorar, para glorificar. Nós bem sabemos que Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a colocar sobre os seus pés e abrir a Bíblia juntamente comigo no livro de Gálatas, o capítulo 6, versículo de número 9 e 10. Livro de Gálatas, o versículo é o 6, o capítulo é o 6, o versículo 7, versículo 9 e 10. Deus fiel, Deus poderoso. Vai dizer assim a palavra do Senhor: não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistimos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da nossa fé. Amém? Livro de Gálatas 6, capítulo 9 e 10. Podeis assentar, irmão? Irmãos, olha para você ver que interessante e que vai chamar muito a nossa atenção essa passagem. Não nos cansemos de fazer bem, porque na estação certa colheremos, se não desistimos. Nós bem sabemos a situação, está dando aí em todos os jornais. Você abre o Instagram, você vê vídeos, você liga a televisão, você vê nos telejornais a situação a qual os irmãos aí do Sul estão passando, estão enfrentando. E essa oportunidade que nós temos de ajudar, irmão, de fazer se cumprir o que está escrito em Gálatas na nossa vida. Não cansemos de fazer o bem. Quando há a oportunidade de fazermos o bem a pessoas que estão aqui na congregação, a esses irmãos que estão de longe, nós devemos fazer bem. Amém. Nós não devemos cansar, nós não devemos fraquejar de fazer o bem. Por quê? Porque dessa forma nós refletimos aquele que está em nós. Refletimos a graça e a misericórdia do Senhor que tem sido abundantemente sobre as nossas vidas.
E o interessante que nós sempre costumamos dizer aqui em cima do altar, eu sempre falo, o pastor Ari sempre fala, o pastor Eduardo sempre fala, e os demais pastores, os demais irmãos que assim tenham a oportunidade, nós sempre dizemos que Deus não fica devendo nada para mim nem para você. E Gálatas vai dizer aqui, ó, no tempo certo, colheremos. No tempo certo, você vai colher. Mas por que você vai colher? Porque Deus, Ele não deve nada para mim nem para você. E é algo tão sério ofertar, é algo tão sério dizimar, é algo tão sério você ajudar aqueles que estão necessitados, quando você pode ajudar, que a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer prova do Senhor se Ele não abrir as portas. Nós devemos fazer prova do Senhor se Ele não nos abençoar. Olha a seriedade disso, irmão. Eu costumo dizer aqui também em cima do altar, nas oportunidades que são me concedidas, que o Senhor, além de não dever nada para a gente, irmão, é nós que fica devendo para o Senhor. O que nós devemos questionar ao Senhor? Por isso que o salmista vai dizer dessa forma: o que darei eu ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele tem derramado sobre a minha vida? Talvez você tenha enfrentado uma situação na área financeira, talvez você tenha enfrentado na área da saúde, talvez na área familiar. Mas se você for pegar a sua biografia, se você for olhar lá para trás, se você for olhar, se você puder contar desde o momento que você nasceu até os dias de hoje ou até agora, você vai ver o tempo todo a graça, a misericórdia do Senhor e a mão do Senhor sobre a sua vida. Amém. Você vai ver as bênçãos do Senhor te acompanhando, te perseguindo. A Bíblia vai dizer que ela não vai nem te acompanhar, a Bíblia vai dizer que ela vai te perseguir. Perseguir é diferente de acompanhar. É aonde você estiver, aonde você for, a misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele vai estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua finança, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre todas as coisas, porque aonde você colocar a planta dos vossos pés, aonde você colocar as suas mãos, prosperará em nome de Jesus. Amém? Com essa mensagem eu convido você a colocar sobre os seus pés novamente, e em suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Irmão, se você pode ajudar, irmão, ajuda os irmãos ali do sul. Procura uma instituição séria. O pastor está com um projeto aí, logo vai ter uma reunião, e nós vamos fazer essa reunião. A nossa igreja já tem mobilizado, vai mobilizar ainda mais. Tem muitas igrejas se mobilizando, tem muitos órgãos se mobilizando, né? Pessoas que são cristãs, que não são, e glória a Deus por isso, né, irmão? Mas esse é um papel exclusivo da igreja. É o papel exclusivo daqueles que refletem a graça e a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que nós somos pequenos Cristos. O que significa isso, irmão? Você é um Cristo aqui na terra. Se você é um Cristo aqui na terra, é sua obrigação ajudar, é sua obrigação interceder, é sua obrigação disponibilizar. Então, se você tem a oportunidade, não dispensa, ajude. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus grande, nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelas Tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é quem quebra laço, ó Pai. Eu sei que o Senhor é quem que abate governo, levante governo, ó Pai. O Senhor é quem abate e levanta reis, ó Deus. Deus amado, no controle de todas as coisas estão na palma das Tuas mãos, Senhor. Deus, o Senhor tem um controle na Tua mão da medicina, o Senhor tem um controle nas Tuas mãos, ó Pai, das finanças dos Teus filhos, ó Pai. E neste momento, ó Pai, eu quero Te agradecer por essa oportunidade de podermos ser atalaia do Senhor aqui nessa terra, de podermos ser chamados de cristão, que significa pequenos cristos aqui na terra. Nós queremos agradecer pela oportunidade de podermos refletir a Tua graça através das nossas vidas, de sermos um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Deus, assim eu quero Te agradecer, Te louvar, e pelo poder da palavra eu quero abençoar a vida dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Deus, aqueles que têm, ó Pai, para ofertar, aqueles que têm para dizimar, aqueles que têm para abençoar, aqueles que têm, ó Pai querido, para fazer a obra do Senhor, que o Senhor possa prosperar 100 vezes mais, ó Pai.
Deus, se há alguém aqui na casa, ó Pai, se há alguém aqui, ó Pai, no templo, que se encontra em uma dificuldade financeira, Deus, que se encontra, ó Pai, em um descontrole financeiro, Deus amado, eu peço ao Senhor agora que venha dar sabedoria, que venha abrir as comportas do céu sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, e que eles possam experimentar a bondade do Senhor, ó Pai, assim como eles já têm experimentado, mas que em todas as áreas das nossas vidas o Senhor possa alcançar e nós possamos glorificar e exaltar o seu nome, sabendo, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Senhor dono do ouro e dono da prata, o dono de todas as coisas. Então, Pai amado, que o Senhor possa abrir a porta, ó Pai, Deus, os empresários dessa igreja, ó Pai, que o Senhor possa dar capacidade e sabedoria, que o Senhor possa, ó Pai, abrir as portas do céu, ó Pai, para que eles possam fechar negócios e serem provedores de emprego, ó Pai, provedores, ó Pai, de colaboradores, ó Pai. É que eu te peço neste momento e te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Podeis vir, irmão, fique à vontade, porque é a casa do nosso Pai. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos declarar isso, amados. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Você crê nisso, amados? Aleluia. Glória a Deus. Só mais uma vez, irmãos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Pode ser, irmãos, amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, bem rapidinho aqui, amém? Um devocional. Você pode ficar de pé nessa hora? Quero aproveitar que eu estou dando estudo de Gálatas para os adolescentes aqui no domingo de manhã. Então eu vou compartilhar com os irmãos que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias. Gálatas, no capítulo 5, irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia. E o título da palavra, irmãos, é Eu não faço o que eu quero. Amém? Amém, né? Esse mundo onde todo mundo faz o que quer, né? Meu corpo, minhas regras, tanta coisa que a gente cria, né? Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, ele fala diferente para a gente, né, irmãos? Eu não faço mais o que eu quero. E a palavra só nos diz em Gálatas 5, no versículo 16. Todo mundo achou aí? Gálatas 5. Gálatas 5. A palavra só diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem uma versão que ela fala assim: vivam no Espírito e vocês não farão o que a sua carne quer. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Amém, irmãos? Amém? Então vamos orar? Senhor, obrigado, nós estamos na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de exaltar o teu nome através das canções. E eu creio que o Senhor separou esse momento para falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Senhor, toma a direção da tua palavra, Senhor, nessa hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos para assentar. Irmãos, eu compartilhei com os irmãos aqui no domingo de manhã, na ceia. Quem estava aqui na ceia? Quem estava domingo de manhã aqui na ceia? Compartilhei com os irmãos uma situação que eu vivi com um motoqueiro selvagem, esses dias aí. Eu acho que ele estava com o demônio do asfalto na vida dele. Mas deixou uma lição para mim de uma coisa que eu falei com a Simone dias antes. Porque é assim, irmãos, quando você tem a consciência do que Deus está fazendo na sua vida, o inimigo vai querer provar o contrário. Lembra do Jó? Deus fala assim, Jó é um homem justo, fala várias características do Jó. Aí o que o diabo faz? Eu quero provar isso aí. Sabe, irmãos? E aí o que aconteceu? Alguns dias atrás, eu estava contando para a Simone algumas situações que acontecem lá no meu trabalho. E eu contei para ela assim, Simone, como que as pessoas estão perdendo a empatia pelos outros? Vocês já repararam isso, irmãos? Que a gente não tem mais amor pelo próximo, não tem empatia pelo que o outro está vivendo. Já reparou isso? Como é que o mundo está ficando? A gente estava conversando lá em casa hoje, essa situação que está no Rio Grande do Sul, tem pessoas que têm coragem de saquear os locais. É incrível um negócio desse, não é inimaginável uma coisa dessa? Nem inimaginável. Mas existe uma explicação para isso, irmão. A explicação é quanto mais você está perto de Deus, mais sensível você é. Quanto mais você está longe de Deus, mais insensível você é. Talvez por isso que Jesus ele era incompreendido. Se nós que somos carnais, cheios de falhas, quando nós conseguimos nos aproximar de Deus, a gente consegue ter a sensibilidade. Imagina Jesus que é o próprio Deus, né? Como ele era sensível, né? Por isso que Jesus tinha compaixão. Por isso que Jesus tocava no leproso. Por isso que Jesus conversava com a samaritana, que ia ela ia naquele posto no horário estratégico, porque ninguém queria estar perto dessa mulher. Por isso que Jesus trouxe a minha vida para estar aqui na casa do Senhor, irmãos. Deus me salvou. Deus salvou você, irmão. Glória a Deus mesmo, irmão. Porque você olha para os irmãos, um com a carinha, olha para o outro, é aquela carinha mais boa, né, irmão? Glória a Deus, como que Jesus é bom, né? Que transformou a nossa vida, né, irmão? E o nosso passado não nos prende mais, mas o nosso passado é um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer com o ser humano. Irmãos, o seu passado, irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Ele não deve te prender, mas ele serve para você olhar e não esquecer do que Deus fez na sua vida, amém? Mas aí eu estava conversando com a Simone e eu contei essa situação, algumas situações estavam acontecendo no meu emprego. E ela falou, aí assim, aquela coisa da mulher querer incentivar, sabe? Tipo assim. Ela falou assim, não, mas por que você não fala nada? Você devia falar alguma coisa. Eu falei com ela assim, olha o que eu falei com ela, irmãos. Eu falei com ela assim, eu não falo nada, porque dentro de mim existe um homem colérico. Eu não sei se você já pesquisou qual que é o seu temperamento? Já pesquisou o seu temperamento? Eu acho que você também é colérico. Irmão, aí eu falei com ela assim, eu já pesquisei meu temperamento, eu sou colérico. O que é o colérico? O colérico basicamente assim, resolve tudo na hora. Tudo tem que ter resposta, é pai, bola, pai, tal, aquela coisa toda. Tem um lado positivo que é esse, é muito enérgico assim, tal. O lado negativo que é muito, né, irmão? Bruto, vamos dizer assim, né? Vocês já repararam como que o pastor Eduardo é sensível, assim, para as coisas? Não precisa responder não, irmão. Não precisa responder não. Aí eu falei com ela assim, eu não falei nada porque dentro de mim existe um homem colérico que eu não quero dar ideia para ele. Sabe por quê? Eu falei com ela assim, porque eu não faço mais o que eu quero. Foi essa frase que eu usei para ela, o texto que eu estou dizendo para os irmãos. Isso eu falei com a Simone. Eu não estava dando uma resposta à minha esposa. Só estava explicando para ela o seguinte, eu sei, eu tenho a consciência de que dentro de mim, e os irmãos devem ter a consciência dentro de você, que você é um templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em você, e ele gera em você algo chamado equilíbrio. Mas você tem que ter a consciência
que dentro de você existe um ser humano, porque nós acabamos de ler isso aqui, não sou eu que estou inventando, irmãos. A Bíblia está dizendo que existe em nós o desejo da carne e o desejo do espírito. E a Bíblia está dizendo que o desejo da carne vai ser contrário ao desejo do espírito, irmão. Aí eu falei com ela assim, eu não faço mais o que eu quero. Dentro de mim existe um homem colérico que já tinha uma resposta pronta na cabeça. Só que eu não dou ideia para esse homem. Não posso. Eu prefiro alimentar o homem espiritual que há em mim. Eu falei isso com ela, e aí para não soltar um texto no ar, assim, né? Eu peguei esse texto aqui, que eu acabei de ler com os irmãos, e encaminhei no WhatsApp dela. Falei assim, tá aí o texto que fala que a gente não deve fazer mais o que a gente quer, mas o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Falei isso com ela um dia, irmãos, eu estava todo feliz com isso. Por quê? Porque ela me respondeu assim, engraçado que hoje eu estava orando ao Senhor. Irmãos, eu tenho 25 anos que eu estou com a Simone. Se tem uma pessoa nessa terra que me conhece, é a Simone. 25 anos. Aí eu fiquei todo feliz porque ela respondeu assim, hoje mesmo eu estava orando, agradecendo a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Aí eu fiquei, irmão, vou confessar um negócio para os irmãos. Eu fiquei todo vaidoso na hora. Eu fiquei assim, nó. Fiz igual os adolescentes comigo esses dias aí. Eles me perguntaram um negócio na aula lá, que eu não respondi na hora. Não, primeiro eles me perguntaram um negócio, eu respondi e deixei isso tudo sem graça. Aí depois, o menino ficou, aí o que perguntou, ficou a aula toda assim, ó. No final ele fez uma pergunta, eu olhei para ele assim, aí os meninos todos assim, nó. Aí eu falei assim, tá bom. Próxima aula eu vou falar sobre esse assunto com eles, o assunto que eles perguntaram. E aí, quando ela mandou mensagem para mim, que eu estava agradecendo a Deus pelo que Deus fez na sua vida, irmão, e eu vendo a situação que eu me conheço, eu fiz assim, nó, Deus fez algo tremendo em mim. Aí eu fiquei todo vaidoso, todo feliz. Irmãos, eu estava me sentindo quase um Superman, sério mesmo. Eu quase desci a escada e fui lá pegar aquela mulher no colo, assim, levantei ela assim no astro, assim. Passou 2 dias, irmãos, eu estou vindo aqui para o ensaio aqui, um motoqueiro passa por mim, ele me cortou pelo lado direito e ele tentou me fechar. Ele não sei o que aconteceu com esse homem, que estava buzinando atrás de mim, assim, energicamente. E eu olhei no retrovisor e falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não estou entendendo nada. Eu sei que quando ele foi passar por mim, ele acelerou, buzinou, gesticulou, xingou não sei quantos nomes que você possa imaginar, e ele jogou para me fechar, e eu estava andando tão devagarzinho. O problema é que na hora que ele me fechou, o carro da frente freou, por causa que o sinal fechou. Qual que foi o resultado? Ele foi parar na traseira do carro da frente, e aí ele queria que eu descesse do carro, queria brigar comigo. E aí, pastor Eduardo, o que você fez? Aí, irmãos, vocês olham para mim, e o pastor Eduardo deve ter feito assim, eu levantei as mãos, que Deus te abençoe, amado. Você é um filho de Deus, assim como eu. Irmãos, eu não fiz nada disso, mas eu também não fiz nada de errado. Peguei meu caminho, vim para a igreja, cheguei aqui, achei uns amados, abençoados, que oraram por mim, que eu estava muito nervoso. Mas eu não fiz nada. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você perguntar para mim aqui agora, pastor Eduardo, você queria ter feito alguma coisa? Vocês vão escandalizar, não? Promete? Queria ter feito sim, irmão. Queria ter descido do carro, sim. Queria ter descido do carro, sim. Eu queria ter descido do carro e conversado com ele muito sério. Possivelmente eu derrubaria daquela moto e conversaria com ele. Isso, o Eduardo carnal. Mas a gente tem que lembrar que a gente não faz o que a gente quer. Você não faz o que você quer. Você faz o que o Espírito Santo está na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para abençoar, não foi para soltar palavras de maldição sobre a vida de ninguém. Não foi para amaldiçoar, não é para brigar com ninguém, não é para andar de forma carnal. E a gente precisa estar atento a isso, irmão, sabe por quê? Porque existe uma grande mentira contada nos dias de hoje, que você nasceu de um jeito e você vai morrer desse jeito. Na verdade, não. Você nasceu de um jeito, mas um dia Jesus se encontrou com você e você morreu para essas coisas e ressuscitou em Cristo, irmão. Mas você não pode achar, tipo assim, porque eu encontrei com Jesus, agora eu sou uma nova criatura.
nada me atinge. Não, você ainda continua sendo um ser carnal. A Bíblia fala que um dia você vai receber um corpo perfeito, incorruptível, mas esse corpo ainda é um corpo corruptível. Então o que a Bíblia fala? Que nós devemos fazer duas coisas básicas. Que é o que? Orar e o que, irmão? Vigiar. Você precisa orar e vigiar, sabe por quê? Porque o inimigo da sua alma, o que ele faz para poder tragar a sua vida, porque ele está ao derredor procurando a quem possa tragar, a primeira coisa que ele quer fazer em você, é fazer que você perca a sua comunhão com Deus. Irmão, se você perder a comunhão com Deus, você é uma presa fácil para o diabo. Você está comigo aí, irmão? Amém? Por quê? Porque de onde eu tirei isso, irmão? O próprio Senhor falou o seguinte: onde vê o quê, irmão? 2 ou quê? 2 ou 3, o Senhor vai estar onde? Vai estar presente naquele lugar. Esses 2 aqui que está escrito aqui, o básico é você e o Senhor. Você está em comunhão com o Senhor, irmão, você já é 2. Essa igreja aqui, agora nesse momento aqui, se você tiver a oportunidade de ter contado aqui os serafins que estão aqui, né? Serafins de adorar o Senhor, né? Os serafins de adorar a Deus, tem o dobro de pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Glória a Deus. Você não anda só. O que o diabo faz, irmão? Presta atenção. Ele vai querer tirar o que? Sua comunhão. Porque quando você perde a comunhão com o Espírito Santo, eu acabei de ler para os irmãos aqui, ó, existe em você 24 horas uma luta entre a sua carne e o seu espírito. Não está falando em um horário, irmão. Não está falando aqui na Bíblia está dizendo assim, olha, no horário comercial, ou só quando você está fora da igreja. Não, aqui na igreja também tem uma luta da carne e do espírito. Você chega aqui no culto abençoado, aí você chega aqui, a sua carne olha e fala assim, mas cadê o baterista, meu Deus do céu? Nós vamos fazer louvor sem bateria? Vou sair da minha casa para ficar louvar a Deus sem bateria. Outros já chegam aqui quando vê que não tem bateria. Não vai ter bateria? Glória a Deus, vamos louvar sem bateria. A sua carne, irmão. Você chega aqui para adorar o Senhor, a sua carne não quer fazer isso, irmão. Isso é 24 horas. É 24 horas. Por isso que existe um segredo que os casais precisam entender, quem é casado aqui, precisa entender isso. Quando você é sozinho, você é um solteiro, é você e o Espírito Santo. O inimigo quer quebrar sua comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Quando você é casado, aí tem um complicador a mais, porque você e a sua esposa é uma só carne. Se ele quebrar sua comunhão com a sua esposa, ele já quebrou automaticamente com o Espírito Santo. Entendeu o que quer dizer, irmãos? Por isso que você chega em casa, está tudo bem, aí o marido chega e lá vem aquele negócio, aquela palavrinha do nada que ele fala. Falou um negócio com você, você já fica assim, acabou com o meu dia. É o inimigo querendo quebrar sua comunhão, irmão. Por quê, irmão? Porque dentro de nós existe um temperamento, amém? Irmão, você concorda comigo que Deus não erra? Amém, irmãos? Todo mundo concorda com isso aí, né? Glória a Deus, Deus não erra. Deus te fez um homem, você é um homem. Se Deus te fez uma mulher, você é uma mulher. Deus não erra. Deus não fala assim, Deus não faz um bebê que não é que ele nasce, assim, nossa Deus, era para nascer um menino, nascer uma menina. Deus não vai fazer isso. Deus não erra. Então, irmão, se Deus fez você e Ele colocou dentro de você um temperamento, Ele não errou. Amém? Não, mas aquele irmão ali, você já viu aquela pessoa que é assim? O temperamento dele é assim. Tá, o mundo está caindo. Eu tinha um menino que trabalhava comigo, irmãos, na outra empresa, eu era gerente de tecnologia lá. Tinha um menino que trabalhava comigo, ele era assim, dava um problema no servidor. Pensa, a empresa faturava, irmãos, quase 1,5 milhão por dia. Aí parava o servidor. Era todo mundo me ligando, o estresse, aquela correria, o dono da empresa ligando, aí eu ligava para ele assim, fulano, dá uma olhada lá para mim. Ele olhava para mim e fazia assim, eu já estou olhando, eu já estou correndo aqui já. Eu estou correndo aqui já. Imagina aí, irmão, do jeito que eu estou, meu temperamento. Eu quase infartava. Quase infartava. Eu falei, não, mas está parado. Eu falei, não, eu sei, eu já estou olhando aqui já, eu já estou olhando. Mas você entendeu o que é urgente? Você entendeu o que é urgente? Você entendeu o que é urgente? Entendi já a urgência, eu estou olhando, estou olhando. Tem gente que é assim. Tem gente que é igual eu, irmão.
Tem gente que é igual eu. Esses dias eu fiquei sabendo aqui, tem um grupo aqui na igreja que falou que quer viajar comigo. Para experimentar o que é viajar com o pastor Eduardo. A organização, o momento de sair, nós vamos sair no horário, vamos chegar no horário, o horário do café é esse, vamos voltar nesse horário, 12:05 você está lá na sua casa de volta. É o meu temperamento, irmão. Você já imaginou quanto que a Simone já teve de aperfeiçoar? A Simone já é mais aquele estilo assim, devagar, tranquila. Eu já sou daquele que levanta, o meu jeito de levantar da cama já é pulando da cama, irmão, você tem ideia. Cada um tem um temperamento. Irmão, agora deixa eu falar uma coisa com você. Você concorda que Deus colocou esse temperamento em você? Amém. Se Deus colocou, irmão, é porque Deus quer usar você nesse temperamento que Deus colocou em você. A gente tem uma visão que tipo assim, não, Deus, eu não queria ter isso aqui não é de Deus, não. Irmãos, eu sou desse jeito porque Deus me fez desse jeito. É desse jeito que Deus quer me usar. É desse jeito que Deus quer usar o Egler, o Du. A grande questão é quanto do homem espiritual nesse temperamento fala, o quanto do homem carnal nesse temperamento que fala. Essa é a grande questão. Entendeu a diferença? Amém, irmãos? E a gente não pode dar ouvido à carne. Se você olhar, isso é genético, irmão. Deus colocou na família para colocar uma genética em você. Esses dias eu fui levar minha mãe no médico. Foi eu e minha mãe e meu pai. Fui levar no médico aqui no Dourado. Na volta, o meu pai é desse jeito. Mas ele ainda, Deus está trabalhando ainda. Amém. Ele está com 76 anos, nós temos esperança ainda que Deus vai trabalhar. Irmãos, eu cheguei na porta da farmácia, ele foi comprar um remédio para minha mãe e falou assim, pode deixar que eu vou lá. Ele não quis que eu fosse, porque ele não queria que eu comprasse. Eu queria comprar, ele já virou para mim desse jeito assim, você não vai descer. Eu falei, calma, eu não vou descer então. Aí eu fiquei lá com a minha mãe no carro. Deu quase 15 minutos. Eu falei assim, eu vou lá ver o que está acontecendo, não tem lógica, 15 minutos para comprar um remédio. Eu só conheço uma pessoa na vida que entra numa farmácia e fica 15 minutos lá dentro, que é a Simônia. Mas a Simônia é por outros motivos, que ela entra, tem que fazer amizade com todo mundo lá dentro. Meu pai já não é do tipo que faz amizade, então eu já achei esquisito, 15 minutos da farmácia, uma pessoa que não faz amizade. Se fosse a Simônia, eu já estava tranquilo. Porque a Simônia, ela entra na farmácia, irmão, ela sai da farmácia, ela sai acompanhada de alguém, e ela fala assim, então tá, depois a senhora me fala como é que ficou lá a cirurgia da senhora, então... Ela já sabe a vida da pessoa. Ela é assim, meu pai já não é assim. Aí eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? 15 minutos? Quando eu cheguei lá dentro da farmácia, irmão, mas ele estava num pé de guerra com a moça que estava atendendo ele. Eu cheguei, a moça olhou para mim assim, você quer o filho dele? Ele não quer passar os dados, era um antibiótico. Eu não vou passar dado nenhum, não. Ele quer aquela meu CPF. Para que você quer meu CPF, meu endereço, não sei o que lá. Olha um negócio desse, Eduardo, não sei o que lá. E foi falando. Aí eu olhei para a mulher, fiz uma piscadinha para a mulher assim. Calma, para deixar. Não, pai. Aí eu chamei, não. E ele saiu nervoso para lá assim. Aí eu falei com ela assim, pode ser o meu CPF? Ela, pode ser o CPF. Pode, anota o meu então aí. Sabe, irmão? Aí eu fiquei olhando aquela cena. Eu olhei aquela cena, me deu um arrepio, irmão. Me deu um arrepio. E de coração para os irmãos. Aí eu passei, na hora eu achei até um pouco engraçado e tal. Aí ele saiu para lá porque ficou nervoso. Mas eu dei um arrepio na hora. A única coisa que eu falei no meu coração assim, falei, por isso que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos, porque já tem dias que Deus está falando isso comigo. A única coisa que eu falei no meu coração assim, eu não vou dar nunca mais voz a você. Porque o Espírito Santo habita na minha vida, eu não vou dar voz a você mais. Quantas vezes nós damos voz à nossa carne, irmão? Agimos de forma precipitada, saímos dando resposta de qualquer jeito para todo mundo. Quantas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa, da nossa família? Mas aí a pergunta que fica, irmão, porque nós acabamos de ler, nessa luta da carne e do Espírito, quem está ganhando dentro de você? Porque o versículo 17 diz assim, ó, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Existe uma luta entre eles. Porque são opostos entre si,
para que vocês não façam o que querem. Olha que interessante. O que a Bíblia está dizendo, irmão? A Bíblia está dizendo o seguinte, que você, no Espírito, porque Jesus falou também, eu acho tão bonita a Bíblia, irmão, que a Bíblia ela vai se completando, não tem nada na Bíblia que é divergente. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele fala o seguinte, a carne é o quê? O Espírito está pronto, mas o que? A carne é fraca. Jesus está dizendo o seguinte, o que Jesus estava dizendo? O Espírito é pronto, irmão. O seu Espírito está pronto. O seu Espírito sabe quem é Deus. Seu Espírito tem fé. Ele sabe que ele, se orar, Deus vai responder. O grande problema nosso é o quanto nós alimentamos a nossa carne. Isso um dia vai passar, irmão. O dia que você estiver na eternidade, você vai ganhar um corpo que não vai mais ter conflito entre o seu corpo e o seu espírito. Aleluia. Não vai ter mais, irmão. Glória a Deus. Não vai ter. Se lá no céu tivesse um supermercado, irmão, nunca mais você entrar e aquela menina do caixa ia fazer raiva em você. Nunca mais ia acontecer isso. Nunca mais aquele 0800 ia ligar para você e desligar na sua cara e você ficar com raiva. Mas por enquanto, irmão, você existe, a sua carne luta contra o seu espírito, e você precisa estar ciente disso. Amém, irmãos? Mas olha só que interessante. Se você ler o versículo 1 de Gálatas 5, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Pela fé eu vou tentar ler. O Gálatas 1 diz assim, ó, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que lindo isso. O versículo 1 fala o seguinte, irmão, que Jesus, Deus, te tirou das trevas para quê? Para liberdade. Mas o versículo 16, olha o versículo 16, o que ele fala aí, irmão? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está falando de uma escravidão. Não parece que as coisas estão se contrapondo? O texto começa dizendo que, primeiro, eu fui chamado para a liberdade. Olha que lindo. Glória a Deus, eu fui chamado para a liberdade. Mas aí o versículo 16 fala assim, mas vocês não fazem o que querem. Que doido esse negócio, né, irmão? Não é estranho? Não parece que você lê a Bíblia fala o seguinte, engraçado, mas está me chamando para a liberdade, mas o outro versículo fala que eu não posso fazer o que eu quero, que eu não faço o que eu quero. Esse texto aqui, acho que o Paulo, nesse momento aqui, ele já estava meio embolando as coisas. Não existe contradição, irmão. Aqui está dizendo, não há divergência. Está dizendo o seguinte, que você já está livre, e por ser livre, você é um homem espiritual. E por ser um homem espiritual, você dá voz ao Espírito Santo de Deus. E aí você entende que é melhor fazer a vontade do Senhor do que fazer a vontade dos homens. E aqui está dizendo no primeiro versículo, que você saiu da escravidão e você é livre. Você já não é mais escravo desse homem carnal e das coisas que esse homem quer. Amém, irmãos? Por isso que Jesus disse também, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres. Irmão, entenda uma coisa, se você é livre, se você teve um encontro real com Jesus, precisa existir uma transformação na sua vida, onde você transforma de um homem espiritual, você é livre, e você já não é escravo mais das coisas que você fazia no passado. Amém, irmãos? Por isso que me gera muita estranheza quando eu vejo pessoas que falam assim, pastor, eu já tenho 383 anos de igreja. Só de igreja, hein, pastor? Só de igreja. Mas tem um negócio que eu não consigo largar, sabe? Eu não consigo largar esse negócio aqui. Pornografia, eu caio na pornografia. Ou eu ainda estou um pouco no vício. Tem uns negócios, eu falo muito palavrão ainda, pastor. Esses dias, irmão, eu estava conversando com um irmão, eu fiquei horrorizado. Horrorizado, irmão, falando palavrão. Eu quase que eu virei para ele assim, falei assim, você não respeita mais nenhum homem de Deus à sua frente. Eu não falei isso não, irmão, estou brincando. Um sacerdote do Senhor podia ter feito isso, né, irmão? Irmãos, eu fiquei horrorizado, mas olha só, irmão.
Jesus fala que se você tem o Espírito Santo em você, se você é uma nova criatura, você já não faz mais o que você quer, mas você é livre no Senhor. Irmão, se tem algo em você que te prende ainda, algo do passado que te prende, você precisa ter um encontro real com Jesus ainda. Porque você, quando tem um encontro real com Jesus, a palavra nos fala que Ele nos faz novas criaturas, e aí sim nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu vou fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Então me gera muito estranho quando alguém fala assim, esse é meu jeito mesmo. Eu respondo rasgado mesmo, sabe? Já viu alguém falar isso? O negócio é na lata, irmão. Falou, pá. Fez, pá. Eu sou assim, entendeu? Meu pai era assim. Aí a pessoa fica se vangloriando de algo, fala assim, a minha mãe era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu primo é assim. Tá? Irmãos, eu venho de uma família, irmão, pra você ter ideia. Minha família, meu avô, meu bisavô, eles andavam armados, irmão. Aqui em Brumadinho, aqui, ó, do lado aqui. O povo lá, assim, eles são assim, irmão. O negócio deles é resolver o negócio na peixeira mesmo. É nesse veio que eu vim. O negócio resolve não é desse jeito. Esses dias eu fui na casa da minha tia visitá-la, aí sentou na mesa, todo mundo assim. E aí cada um começou a contar, porque cada um queria contar uma vantagem maior. Um falou assim, um dia eu cheguei numa venda, a menina falou isso comigo, não, mas já deu uma rachada da menina assim e tal. Aí o outro, para poder não ficar para trás, mas você tem que ver o dia que eu parei no posto de gasolina, que não sei o que aconteceu, sei lá, eu fiz, foi isso. Aí o outro já virou e falou assim, não, você tem que ver o dia que eu estava lá nas Casas Bahia, meu filho. Nas Casas Bahia, o negócio foi feio lá. Aí virou para mim e falou assim, e você é igualzinho a todo mundo da família? Eu só virei para assim, não, eu já fui igual a vocês, mas Jesus me libertou. Jesus precisa libertar a gente, irmão. Porque nós estamos vivendo num mundo que as pessoas fazem o que quer. Até o povo de Deus, mas ele está fazendo o que quer, irmão. Faz o que quer. Sem perguntar a Deus o que Ele quer para eles. Um dia um jovem me perguntou aqui na porta da igreja, ô pastor, acho que ele queria me testar, viu, irmão? Ô pastor, e aí, eu posso fazer tatuagem ou não? Você acha que é errado fazer tatuagem? Aí eu virei para ele, sentei com ele naqueles banquinhos que tem ali fora, e ele me perguntou, pastor, e aí, é errado fazer tatuagem? Aí eu falei assim, eu fiz igual Jesus, irmão. Jesus não era assim, ele, em vez de responder, ele não fazia outra pergunta. Eu falei assim, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o seu corpo é templo de quem? Aí ele respondeu, não, a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vi até a voz dos anjos cantando lá, que ele falou assim, amém. Aí eu falei assim, então eu virei para ele, então por que você está perguntando para mim? Se o seu corpo não é meu templo, é templo do Espírito Santo. Você não tem que perguntar, não é para mim. Você tem que perguntar para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, meu filho, falar com você, que ele vai ficar felizaço com você, de você fazer uma tatuagem, eu tenho o poder de falar alguma coisa, irmão? Quem sou eu para falar alguma coisa? Se Deus falou com você, que vai ficar felizaço com você, de você fazer isso, o seu corpo é templo de quem? É meu? Não. Então você tem que perguntar para quem que é o dono, eu não sou o dono. Aí ele ficou calado assim, meio sem graça. Aí eu falei assim, tem mais alguma pergunta? Ele, não, pastor, depois dessa, eu vou ficar algum tempo sem perguntar nada para o senhor. Irmãos, a escravidão que está dizendo aqui é quando o Senhor nos tira do nosso próprio homem carnal, pecaminoso, que sempre vai querer nos escravizar, irmãos. Romanos 7,19 diz assim, irmão, eu estou caminhando para o final, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem e o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o seu homem espiritual tem prazer na lei do Senhor, irmão. Por isso que a sua alma ela tem sede de Deus. Mas o seu homem carnal quer fazer você fazer algo que não agrada a Deus. Amém? Por isso que quando você faz aqueles negócios que você faz de vez em quando, aí quando passa, aí você fala assim, não devia ter feito isso. Não devia ter falado. Já aconteceu isso com você, irmão? Não, para que eu fui responder desse jeito? Porque o seu homem carnal quer te escravizar, irmão. Mas aí é mais do que uma escravidão. É o quanto nós deixamos o pecado nos dominar. É o que nós acabamos de ler aqui. Irmão, isso é uma decisão nossa. Você entende isso, irmão? Porque a gente tá vivendo um tempo onde os crentes acham o seguinte, não, é Deus que vai me libertar disso aqui. Mas é uma decisão minha de querer fazer a vontade do Senhor. Se existe uma guerra, irmão, você precisa estar ciente disso, e é você que se levanta todos os dias e fala assim, eu decido fazer a vontade do Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala que você não deve deixar o pecado te dominar. E eu acabei de ler para os irmãos em Romanos, que está dizendo o seguinte, que quando existe uma luta, e o seu ser carnal, ele fala mais alto, onde faz você fazer coisas que você não quer fazer, porque o seu espírito não está querendo fazer, é porque você está deixando o pecado te dominar. Amém, irmãos? É sério isso. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acham isso normal. A gente acha normal e a gente muitas vezes, irmãos, fica esperando algo assim, mirabolante acontecer. Eu quero ver, não, Deus um dia ainda vai mudar essa personalidade. Deus não vai mudar a sua personalidade, irmão. Porque Deus não errou a sua personalidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Deus vai aperfeiçoar o seu caráter, é diferente. Seu caráter através do Espírito Santo. Porque cada um de nós temos um temperamento, irmãos, mas isso não anula a graça e o poder de Deus em nós. A graça e o poder de Deus em nós, ela fala mais alto do que o seu temperamento e traz o equilíbrio que precisa acontecer. Porque Deus não erra, Jeremias 1,5 diz isso. Antes que formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Ou seja, meu irmão, aceita como você é. O seu temperamento é esse, a sua personalidade é essa. Mas seja prudente quanto ao quanto você está sendo dominado pelo pecado ou não. Entendeu, irmãos? Amém? Porque Deus não erra, irmãos. Deus não erra quando Ele fez você, irmão. Olha só o que diz no Salmo 139. Isso aqui, irmão, é para você gravar no seu coração. Você que tem dia que acorda e fica assim, ai Deus, por que o Senhor me fez? Por que, Senhor, esse cabelo desse jeito, meu Deus? As mulheres falam isso, né? Senhor, não aguento mais rodar essa touca. Mas Deus te deu esse cabelo, irmã. Roda sua touca tranquila e feliz. Passa o Neutrox, não sei o que você vai fazer. Mas fica feliz. Você que acorda, tem dia que fala assim, Senhor, por que eu nasci assim? Como eu queria ter aquele rosto tal. Salmo 139, 14 diz assim, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Aleluia mesmo, irmão. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Então, irmão, quando você olhar para o espelho hoje, você chegar em casa, você olhar para o espelho, você vai falar assim, está aqui uma criação do Senhor. Deus me fez de uma forma maravilhosa, linda. Os irmãos podem não achar, mas Deus acha, minha esposa acha, minha filha acha também, minha mãe acha. Isso já me deixa super alegre e feliz, irmão. Primeiro Deus acha, porque foi Ele que fez. Te fez desse jeitinho que você é, irmão. Senhor, mas não dava para colocar 10 centímetros a mais? Não, é desse jeito aí. Irmãos, eu vejo hoje tantas pessoas que ficam com dilemas. Eu não queria ter essa personalidade, queria ser igual o fulano. Você já viu como é que o fulano é calmo? Irmão, aceita, mas deixa o Espírito Santo trabalhar esse caráter que você tem para a obra do Senhor, para que o que Deus quer fazer.
Porque aquilo que Deus vai fazer através de você, Deus não vai usar mais ninguém para fazer além de você. Irmão, Deus é um Deus autêntico. É autêntico. Irmão, nunca ninguém vai subir nesse altar e vai pregar igual o Egler. Nunca ninguém vai pregar igual o pastor Ari. Nunca ninguém vai fazer igual o que você faz, porque Deus te fez desse jeito aí, irmão, desse jeitinho. E quanto mais você deixa o Espírito Santo trabalhar o seu caráter, a sua vida, mais você vai parecendo da forma que Deus realmente fez. Porque o texto que eu li aqui agora para os irmãos, que me deixa muito feliz, ele fala assim: maravilhosas são as tuas obras. Ou seja, quando Deus te fez de forma assombrosa e maravilhosa, irmão, pensa no que é assombroso e maravilhoso. Já parou para pensar nisso? Deus te fez, irmãos, Ele pensou em cada detalhe aqui. Eu vou fazer desse jeito aqui, porque essa personalidade aqui vai ser o que eu vou usar. Quando eu abrir a boca vai ser desse jeito aqui. Mas aqui está dizendo que nós precisamos saber disso, porque o salmista fala assim: maravilhosas são tuas obras, é a minha alma, ele não está falando o espírito, porque o seu espírito já sabe, tá bom? O problema é a sua alma que não sabe disso. O que é a alma? Seus sentimentos. E quando você acorda aquele dia, você fala assim, um dia que você acorda, parecendo que você acorda e fala assim, você dá aquele grito em casa assim: eu sou lido. Você acorda e fala assim, aí do outro dia você acorda assim: misericórdia. É a sua alma. É a sua alma que não sabe disso. O texto está dizendo o seguinte, que a sua alma precisa saber muito bem quem fez você e fez de forma assombrosa e maravilhosa para o reino do Senhor, irmão. Amém, irmão? Então, se alguém está falando com você, por que você nasceu? Por que você nasceu assim? Por que você é assim desse jeito? Você vai responder para ele assim: porque Deus me fez de forma assombrosa e maravilhosa, e a minha alma sabe muito bem disso. Irmãos, 45 segundos tempo, irmãos. Eu já ia embora feliz. Mas tudo bem, amém, os irmãos me perdoem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, irmão. Nós precisamos ter o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu vou dominar eu mesmo? Não, você vai deixar o Espírito Santo agir em você, para que haja equilíbrio na sua vida, irmão. E aí, irmão, chega onde eu quero deixar para os irmãos para fechar essa palavra. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu preciso alimentar esse ser espiritual, eu já não faço mais o que eu quero. Irmão, se você analisar bem, nós não fazemos o que a gente quer. Um homem espiritual não é assim. Jesus falou isso com Simão, Pedro. Pedro era muito assim também, né? É tudo na hora, pular do barco, cortar a orelha. O negócio dele era tudo assim. Resolver tudo é agora, a gente resolve agora. Jesus um dia olha para ele e fala assim: Pedro, um dia, meu filho, um dia você vai estar num ponto, que você vai para lugares que você não quer ir. O que Jesus estava falando? Não só somente da morte dele, ele falou assim: a pessoa que você vai virar em mim, Pedro. E quando eu acho tão maravilhoso, irmãos, que quando você começa a ler a carta de Pedro, você vai ler nas cartas, primeira, segunda carta de Pedro, quando você vai ler nas cartas de Pedro, e você lê o Pedro do Evangelho, uma vez eu trouxe uma palavra sobre isso aqui na igreja, irmãos, parece que são duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo vai moldando a pessoa que você é em Cristo, irmão. O próprio Jesus falou sobre isso, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, se faça a tua vontade, não a minha. O próprio Senhor Jesus deixou um exemplo para nós, irmãos, que Ele não estava fazendo o que Ele queria. Quando você vê Jesus falando assim: Senhor, se for possível, passa esse cálice. Irmãos, não vamos romantizar, amém? Você acha que Jesus queria passar por aquilo? Ele não queria passar por aquilo. Mas ele sabia que ele era um homem espiritual. Ele não estava ali para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, irmão. Por isso que quando você começa a entender isso, irmão, você entende tantas coisas na Bíblia que a gente não tem dificuldade de entender. E a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem como, irmão?
Só a Tininha que está aí na escola bíblica, irmão? As coisas espirituais se discernem. Fala alto, Tininha, da cola. Espiritualmente. Você já conversou com uma pessoa que é carnal e querendo entender as coisas espirituais, irmãos? Não tem como a pessoa entender, irmão. Por quê? Porque vou dar a voz à carne. Como é que você vai entender, irmão, uma pessoa que cometeu tantas coisas ruins e um dia ele tem um encontro com Jesus e Jesus restaura a vida dele, de repente a pessoa está no altar pregando. Quem que explica isso? Hã? Como é que você explica isso? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando a gente começa a entender isso aqui, irmão, que eu não faço mais o que eu quero, e eu começo a deixar o Espírito Santo trabalhar o meu coração, eu começo a entender muitas coisas na palavra. Por exemplo, o perdão. O perdão é um negócio, irmão, que você não vai conseguir entender o perdão se você não for um homem, uma mulher espiritual, irmão. Não adianta. Não adianta você entender o perdão assim. Se você não for espiritual, irmão. Como que você vai entender? Uma pessoa que fez um mal a você, uma pessoa que te prejudicou, e de repente você tem que ir lá e falar assim, eu te perdoo, e ainda pedir perdão. Como é que você entende isso? Então a gente começa a entender as coisas de Deus se for de forma espiritual, irmão. Espiritual. Amém? E para fechar aqui, irmão, dizer que eu nasci assim, vou morrer assim, é chamar para si uma maldição. Se você tem um hábito de dizer isso, irmão, eu quero aconselhá-lo a parar hoje. Se você tem um hábito de abrir sua boca e falar assim, eu sou muito assim, eu sou assim, eu sou ignorante, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está chamando uma maldição para si. Porque, irmão, João 3,3, Jesus falou sobre isso aqui, tá? Não sou eu que estou falando. Jesus respondeu e disse, na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É sério, não é, irmão? Ele está falando com o mestre da lei. Ele está falando comigo. Quando eu penso que sim, eu sou desse jeito mesmo, eu não entendi ainda que quando eu encontro com Jesus, eu nasci de novo, não de forma carnal, porque eu não entro no ventre da minha mãe novamente, mas de forma espiritual, de uma semente nova em Cristo Jesus, irmão. Então, quando você está dizendo aí, se você tem o hábito de falar isso, eu sou assim mesmo. Você não conhece o povo da minha terra, eu não conheço. Todo mundo lá é assim. Se você está fazendo isso, você está buscando uma maldição para você mesmo. Não faça isso, irmão. Nós precisamos, eu não sei se os irmãos entenderam o que trouxe aqui. Você precisa entender quem é você em Cristo. Você precisa entender que Deus te fez de forma maravilhosa. Você precisa entender que Deus colocou em você uma personalidade, mas isso precisa passar por um crivo do Espírito Santo. Porque quando você encontra com Jesus, você nasce novamente no Espírito. Então, quando você começa a verbalizar por aí, dizendo assim, não, irmãos, eu sou assim, você está trazendo sobre si uma maldição, porque você não está reconhecendo e confessando Jesus na sua vida. O que é o batismo, basicamente, irmão? O que é o batismo, basicamente? A pessoa está fazendo o que perante a igreja? Ela está o quê? Ela está confessando publicamente. E, então é publicamente para nós aqui apenas, irmão? Não. No mundo espiritual. Eu estou reconhecendo que, amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus aqui e no mundo espiritual. Então, quando você começa a verbalizar que você é aquela pessoa, que você é daquele jeito, você está desconsiderando o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus faz que você nasça do Espírito, uma nova criatura. Amém, irmãos? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, irmão. Por isso que eu falo, uma vez uma pessoa me perguntou, para fechar de verdade aqui, irmão. Uma pessoa perguntou assim, mas o ladrão da cruz não batizou. E aí? Eu falei assim, como que ele não batizou? De onde você tirou isso? Eu falei com a pessoa, lógico que ele batizou. Aí a pessoa olhou para mim assim, você está doido, aonde que ele batizou? Ele desceu da cruz e foi batizar. Claro que ele batizou, como que ele não batizou, irmão? Como que ele não batizou? Pois se ele confessou Jesus naquele lugar ali, como que ele não batizou? Ele confessou ali.
E quando ele fala assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele estava confessando, não é só para o ladrão que está do lado dele, não, irmão. Estava cheio de soldado ouvindo o que ele estava falando ali. Ele confessou no mundo espiritual, Senhor, eu confesso, eu reconheço que esse homem é filho de Deus. Senhor, lembra de mim. Ele batizou sim, viu, irmão? Se você não é batizado, eu quero aconselhar você a passar pelas águas e batizar. Confessar, sabe por quê? Quando você fizer isso, irmão, aqui é que está escrito assim, você precisa nascer de novo. Você está nascendo no mundo espiritual. E nada do seu passado pode te afligir mais, irmão, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus é bom, irmão. Deus é bom demais. Deus é bom, irmão. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Porque só o Senhor mesmo para transformar o nosso coração, irmão. E eu sempre vou falar isso aqui, irmão. Quando a gente começa a entender essas coisas, sabe? Eu não sei os irmãos, mas o meu coração enche de gratidão. Porque quando eu começo a olhar para mim e ver o que Deus fez na minha vida, irmão, não tem outra palavra que não seja gratidão. E o louvor, basicamente, irmão, é uma expressão de uma alma remida. É a consciência. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo que está na Bíblia só faz sentido o que está na Bíblia se trouxer a consciência para o ser humano, para o seu coração. Não adianta nada a Bíblia, irmão, se você não trouxer a consciência para você, que isso aqui fala da sua história. Então o louvor é uma consciência que eu sou uma alma remida, que eu nasci de novo em Cristo, aí gera em mim o louvor ao Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Entregar esse culto no altar do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, irmão. Se é algo que você está deixando, dando uma brecha, em algum momento, na sua casa, no seu trabalho, na rua onde você está, hoje é o momento de você orar ao Senhor e entender quem você é. Pedir ao Senhor para renovar a sua vida, renovar a sua fé, renovar o Espírito Santo em você, para que você seja uma pessoa espiritual. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui neste lugar, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque de forma maravilhosa e assombrosa o Senhor nos criou, meu Pai. E a nossa alma sabe disso, Senhor, muito bem. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que possamos caminhar, Senhor, na direção do Espírito Santo, naquilo que o Senhor é e faz em nós, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado por este culto que o Senhor nos deu a oportunidade de participar. E eu peço ao Senhor que recebe no teu altar, nos leve em segurança até as nossas casas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Então, nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.